A expectativa média de vida nos dias de hoje é de aproximadamente 28 mil dias. 28 mil dias. Essa deverá ser a duração das nossas vidas em condições normais. Dia 4 de abril, só para deixar registrado, eu faço 35 anos. E até lá, eu chegarei à marca de 12.775 dias vividos. 12.775. Isso faz a gente refletir sobre muitas coisas. Eu vou entrar em um novo ciclo de 7 na minha vida. E faz a gente pensar, refletir como nós estamos conduzindo a nossa vida. Como nós estamos nos comportando, como estamos agradecendo. Você precisa fazer isso às vezes. É John Maxwell que diz que às vezes nós precisamos criar uma margem na nossa história, na história na qual nós estamos construindo. Margem é algo que você encontra ao escrever uma história em um caderno e no final tem um tracinho, margem. Você vai passar para o outro lado e começar a escrever novamente, dando continuidade na história que você está escrevendo. Agora, o interessante da margem é que quando a gente chega no final, antes mesmo da gente mudar e continuar a história, a gente tem o hábito de reler, para ver como nós estamos construindo. Então, a nossa vida precisa ter margem, nós precisamos criar uma margem. Às vezes, de tempos em tempos, a gente precisa parar, fazer um auto-feedback para poder perceber como nós estamos construindo e agradecer por aquilo que nós estamos construindo. Nós estamos em um tempo tão maravilhoso, com tanta abundância, mas ao mesmo tempo de tanto consumismo e tanta insatisfação tendo tudo. Esse é o tempo de nós olharmos para dentro de nós, para as pessoas à nossa volta e sermos gratos por tudo que nós temos. Dentro dessa margem que você cria é um espaço, você precisa ter um tempo. Diz a Bíblia que Davi conversava consigo mesmo. Ele dizia: minha alma, por que você está angustiada, abatida? Aquieta-te. Chega momentos na sua vida que você tem que ter um diálogo interno. E você precisa começar a olhar ao seu redor e perceber que Deus está te presenteando com coisas tão simples. Você já respirou fundo hoje? Você já percebeu o tanto que a gente respira mal? Existe uma pessoa que está dando cursos para ensinar a respirar, Miriam. E eu tive a oportunidade de participar de uma das palestras dela, e após a palestra dela, ela fez alguns exercícios com a gente, e eu percebi que eu pensava melhor, eu enxergava melhor, e eu respirei melhor. Eu, particularmente, dei muito mais importância e valor para o ar que eu respiro. Depois do Covid, fiquei internado, e eu tentava respirar e não conseguia. Eu precisava da ajuda da máquina para me ajudar a respirar. Hoje eu consigo respirar sozinho. Você não pode permitir que pessoas saiam da sua vida. Você não pode permitir que circunstâncias aconteçam para você valorizar. Depois que perdeu, não adianta. Quem é que acha que o Mensageiros Kids é uma bênção? Quem acha que as nossas crianças estão lá aprendendo coisas maravilhosas? E se os professores que estão lá resolver parar de servir? E se os professores que estão lá decidirem, às vezes, ter o coração que eu e você tem, que fala assim: me coloca em qualquer lugar, só não me coloca lá com as crianças. Vai melhorar, relaxa. Você quer descobrir a importância de algumas pessoas na sua vida? Quem é que acha o máximo os guardiões? Você acha o máximo? Teve alguém que me mandou uma mensagem, mandando um vídeo dizendo: pastor, olha só, uma menina foi sequestrada na porta de uma igreja. Não havia ninguém, ela entrou dentro do carro, os homens entraram, colocaram dentro do carro, acho que foi lá no interior do Ceará, se não estiver enganado. Pegou essa menina, fugiu com ela, abusaram dela, mataram, esquartejaram. Em seguida, essa mulher disse assim para mim: pastor, graças a Deus que na igreja nós temos os guardiões. Dificilmente uma coisa dessa vai acontecer com a gente. Eles estão lá servindo a Deus, a mim e a você, guardando um bem que talvez você paga todos os meses. Mas se deixarem de servir,
O que você está querendo causar, pastor? Uma reflexão para dentro de você, para poder pegar na mão deles e dizer: muito obrigado por ter servido hoje. Muito obrigado por ter abençoado a minha vida hoje. Você quer saber a importância que essa comunidade faz na sua vida? É quando você entra na atmosfera de fé dela e coisas começam a acontecer na sua vida naturalmente, só porque você entrou na atmosfera. Então você não pode permitir que algumas coisas saiam da sua vida para você dar valor. Agora, é muito sábio da nossa parte dedicar parte desses poucos dias de vida que nós temos na terra, que eu gostaria de ter muito mais, mas os que Deus confiar em mim, eu quero fazer valer cada oportunidade. É muito sábio dedicar um período de tempo, quem sabe agora nesses próximos 40 dias, para entender o que Deus quer fazer na minha vida, porque a Bíblia deixa claro que Deus considera espiritualmente relevante o período de 40 dias. Sempre que desejou preparar alguém para os seus propósitos, Deus usou 40 dias. Ele fez assim com Noé. Quando a sua vida foi transformada em 40 dias de chuva, Ele fez assim com Moisés. Quando transforma a sua vida nos 40 dias que ele passou no monte. Foi assim com os espiões que foram transformados após 40 dias na terra prometida. Foi assim com Davi, que foi transformado pelo desafio de Golias proferido por 40 dias. Elias foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias com uma única refeição. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo se convertesse. Jesus foi fortalecido durante 40 dias no deserto. Os discípulos foram transformados nos 40 dias em que estiveram com Jesus após a sua ressurreição. Nos próximos 40 dias, coisas incríveis vão acontecer na sua vida. Mas tem que ter uma predisposição da nossa parte de enxergar e entender que tudo começa com Deus. O texto que nós lemos diz que todas as coisas foram criadas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O propósito da minha e da sua vida é muito maior do que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. As pessoas hoje estão em busca da felicidade. Inclusive teve um infeliz dizendo que Jesus não te faz feliz. Mas porque se eu estiver procurando em Jesus alguém que vai realizar e satisfazer meus desejos, eu estou procurando a pessoa errada. Se eu não tomar cuidado, se eu estiver procurando em Jesus, se eu estiver procurando em Deus alguém que vá satisfazer meus desejos, os desejos, as minhas vontades, talvez eu estou me colocando como Deus sem que eu perceba. Porque tudo que eu quero é ser servido. Mas Jesus nos deu o maior modelo de servir, amando o próximo. Você precisa entender que o seu propósito, às vezes, pode ser maior do que a sua família, carreira, sonhos, ambições. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, você deve começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele, para cumprir o propósito nele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Pessoas pagam milhares de reais para poder descobrir qual que é o seu propósito de vida, para instalar um drive na sua cabeça, para poder te destravar. É as palavras que hoje são usadas. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que eu quero ser? O que eu devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, as minhas ambições, os meus sonhos para o meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito de Deus na nossa vida. Você não descobrirá o sentido da vida olhando para dentro de você mesmo. O que você quer dizer com isso? Você precisa ir no Criador. Você precisa ir em quem fez você. E como que eu posso ir até Ele? No manual do fabricante, a Bíblia. Quantas pessoas compram um iPhone de última geração e nunca usou tudo que ele tem para entregar? Simplesmente por quê? Por que não? Lê o manual. Existe uma ferramenta que está liberada agora, talvez você já esteja sabendo. Se você passar mal, você pode apertar alguma coisa aqui no seu telefone. Quando entra naquele botão de emergência, do lado esquerdo tem a opção de entrar e olhar seus dados.
Nesses seus dados, lá tem o seu peso, os remédios que você toma, e até um telefone de contato, para a pessoa entrar em contato, caso você caia desmaiado na rua. Quem sabe disso? Quem não sabe, levanta a mão. Quem não sabe tem um iPhone, levanta a mão. Olha aí. Quem aqui acha que está perdendo um benefício incrível? Tá ou não está perdendo um benefício incrível? Você sabia que agora, principalmente para as pessoas que têm, inclusive o iPhone, tem uma forma de você deixar os seus aplicativos, visto que os telefones estão sendo roubados demais, tem como você deixar os seus aplicativos de banco ocultos sem que a pessoa descubra, e que só vai conseguir abrir através do seu rosto, da sua face? Quem aqui já sabe? Quem tem iPhone e não sabe? Olha aí. E aí, pastor? E aí somos eu e você. A Bíblia está cheia de riqueza para a gente, mas a gente não lê. Ali está a resposta para o seu casamento. Ali está a resposta para o seu namoro. De todos os livros que eu já li na minha vida, o livro que ajudou a construir o homem que eu sou hoje é a Bíblia, a palavra de Deus. Lá eu aprendi que se eu cair, se eu entrar pelo caminho do adultério, eu vou ter trágicas consequências como Davi teve. Lá, se eu for avarento e mentir ao Espírito Santo, eu vou ver que eu vou terminar como Ananias e Safira. Mas eu também vou perceber que se eu for generoso como Davi, Deus vai confiar riquezas nas minhas mãos. Se eu sacrificar além do que é pedido como Salomão, Deus vai me confiar não só riquezas, mas o monopólio de todo mundo na minha mão. Lá eu aprendo que a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, ela é transformada e eu consigo caminhar pelo meu propósito. Porque em Jesus, é nele, não é por que ele pode fazer, é por ele, nele está a felicidade. Então você foi feito por Deus, não ao contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando o inventor. Eu estava conversando com a Marina e depois de 18 anos juntos, estamos completando 18 anos juntos neste ano. Namoramos 4 anos, estamos casados há 14, foi a melhor escolha da minha vida. E em uma das nossas conversas, a Marina disse assim para mim: ô Henrique, você tem que entender que eu funciono assim. 18 anos depois, eu ainda estou descobrindo alguns funcionamentos da Marina. E não vou conseguir descobrir todos, até porque tem uns que mudam a cada ano. Mas que talvez já foram programados por quem criou ela. Então talvez você está atuando na esfera errada, porque você não perguntou para o seu inventor o que ele espera de você, o que ele quer de você. E não tem coisa mais frustrante para alguém que cria algo e percebe que essa coisa não funciona como ele gostaria, como ele foi feito para funcionar. Esse telefone foi feito para quê? Você sabe ou não? Alguém sabe me falar? Saúde, filho. Alguém sabe me falar para quem que esse telefone foi criado? Para quê? Sabe para quê? Primeiro ele foi feito para a gente falar, coisa que a gente não faz mais, não é? Depois, o inventor disse assim: eu vou colocar a tecnologia e o mundo na mão das pessoas. E por descobrir a dor das pessoas, ele conseguiu fazer algo extraordinário. Porque esta ferramenta nos liga a pessoas que estão do outro lado do mundo, conectando ao Wi-Fi. Você não precisa nem de pagar. Meu irmão, você lembra como que era o telefone fixo? Você lembra como que era o telefone fixo na sua casa? Você lembra quando a ligação era interurbana, é assim que fala? Você lembra ou não? Que você ficava esperando o boletim chegar? E quando era para o exterior, meus amigos? Misericórdia. Hoje você com o telefone acessa um Wi-Fi e você se conecta com pessoas que estão do outro lado do mundo, com o seu marido que está em outro estado, sua esposa, e coisas acontecem. Agora você imagina a pessoa que inventou, que criou esse telefone, e perceber que essa ferramenta não fez o que ele sonhava que ela fizesse. É frustrante. Quando você não desenvolve todas as habilidades que Deus colocou em você, você decepciona seu pai. Falo de novo.
todas as vezes que você não coloca em prática todas as habilidades que Ele sabe que você tem, você decepciona seu Pai. E Ele te trouxe aqui hoje para poder empoderar você. Para você ter certeza que você nasceu para um propósito. Você precisa entender que você não é um acidente. Para que eu nasci? São perguntas que nós fazemos. Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu passei por isso? Jeremias capítulo 1, versículo 5 vai dizer: antes de formá-lo no ventre eu escolhi. Antes de você nascer, Jeremias, eu o separei e o designei profeta das nações. Então escute, o seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. A sua vida não é um acidente de natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Deus não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento, pelo contrário, Ele já o aguardava. Ele deliberadamente escolheu o seu biotipo, a cor de sua pele, o cabelo de todas as pessoas, outras características. Ele fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que Ele queria. Deus também planejou o lugar em que você nasceria, onde você viveria e o propósito dEle. Aí você diz: eu quero mudar desse país. Está tudo certo, você tem uma palavra. Você tem uma palavra? Não, eu só tenho um desejo e uma vontade. Melhor você ter uma palavra. É melhor você ter uma palavra do que apenas um desejo e uma vontade. Pergunta por quê? Porque se você colocar todos os desejos em prática, você vai trair seu cônjuge. Então é sempre que a gente é movido pelos nossos desejos e nossas vontades? Se você for escutar seu desejo e sua vontade, você se alimenta mal. Então, nós devemos tratar essa área da nossa vida como nós tratamos as outras. Então, eu não vou mudar de cidade, eu não vou mudar de país, simplesmente porque eu estou com desejo ou porque eu estou com vontade. Eu posso me mudar, porque eu tenho uma palavra. Se eu tiver uma palavra, meu irmão, eu tinha uma palavra junto com a Marina. Há 11 anos atrás, uma igreja de 40 pessoas, chegamos, 20 pessoas foram embora, tudo certo. Mais velhas do que nós, olharam para nós e disseram: o que esses meninos têm para ensinar a gente? Nada. Tudo certo. Ficou com a gente um grupo de adolescentes que hoje todos são líderes aqui na casa. Cresceram, constituíram família. E eu saí de uma igreja que já tinha mais de 200 pessoas. Hoje já ninguém sabe o que é isso mais, mas eu tinha investido muito dinheiro em um CD. Há 12, 13 anos atrás, mais de 30 mil reais. Mas uma palavra nos trouxe para esse lugar e foi a melhor escolha que nós fizemos na nossa vida. Aqui nós estamos formando a nossa família, realizando os nossos sonhos e vivendo os sonhos e os propósitos de Deus para nós. Então não é o governo que vai fazer você mudar do Brasil. É uma palavra de Deus se você tiver. Porque aonde você estiver, se for no centro da vontade de Deus, você vai prosperar. Fala de novo. Aonde você estiver, se for no centro da vontade de Deus, você pode prosperar. Então não importa como foram seus pais, bons, ruins, indiferentes. Deus sabia, esses dois indivíduos possuíam exatamente a contribuição genética específica para criar você de acordo com o que Ele tinha em mente. Existem pessoas que não conseguem perdoar os seus pais, porque não foram boas pessoas. Aí você diz: me dá um motivo para eu poder ser grato pelo meu pai e pela minha mãe. Colocaram você no mundo, meu irmão. Só um motivo. Agora, existem pessoas que eu sei que não dá para conviver de jeito nenhum, sabe? Você só não precisa viver com essa dor, com esse coração amargurado, porque a amargura está adoecendo você, está apodrecendo você por dentro, e você precisa liberar essas pessoas. Meu Deus do céu, hoje eu vejo meu filho quer tanta coisa, porque ele vê tanta coisa. Nós estamos na era da informação. Benjamin quer tudo. Esses dias a gente estava andando, eu falei: filho, você quer aquela casa? Eu falei: não, pai, quero essa casa não. Que casa que você quer? Quero uma mansão. Eu falei: meu Deus do céu, desse menino, que ignorância, Benjamin. Não, quero uma mansão, pai. O que é mansão para você, Benjamin? Uma casa grande, piscina, pai. Para fazer o quê? Levar meus amigos. Estou dentro, Benjamin, desse negócio, churrasco, o que mais? Aí a mãe dele só olhando assim, ó. Estão enxergando, os nossos filhos estão vendo. E eu fico assim: Senhor, como que eu posso
realizar os desejos do Benjamim? Como que eu posso realizar os sonhos do Benjamim? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar mais, eu vou ter que projetar mais, eu vou ter que empreender mais. O que eu vou fazer? A minha esposa me chamou para um propósito agora de 7 ou 8 semanas. É um propósito nosso, né, amor? Depois a gente fala para eles como vai ser. Aí eu topei o propósito, eu estou imaginando como que eu vou fazer o negócio. Mas o desejo do meu coração é fazer Marina feliz, é realizar os sonhos dela. Eu tenho que trabalhar para isso. Eu tenho que realizar o sonho da Memel, porque 70% do meu orçamento é para comida para ela. Eu falei isso com ela, não falei, amor? Falei, Memel, 70%, no mínimo do orçamento do papai, é para te alimentar, você não para de comer, Melanie. Gente, a Melanie come o dia todo. Cisca aqui, cisca ali, cisca aqui, cisca ali. Ela está escutando, meu Deus. Misericórdia. E aí... Aí você pergunta por que você tem que agradecer seu pai. Por que você tem que agradecer sua mãe? Te carregou 9 meses. Se foi de parto normal, meu irmão, misericórdia. Se foi de cesariana, tadinha. Emprestou o corpo dela. Ah, pastor, depois não foi uma boa mãe. Depois fez você se tornar essa pessoa forte que você é hoje. Depois os processos fizeram você se tornar a pessoa maravilhosa e incrível que você é hoje. Porque os processos que você passou contribuiu para você ser a pessoa que você é hoje. O que eu preciso? Ser grato. A culpa não é do meu pai. A culpa não é da minha mãe. Nós estávamos em um acampamento de adolescentes, e eu lá no meio deles, né, porque também sou. E a Simone ministrou uma palavra linda. Por que eu sei disso? Porque algumas pessoas compartilharam comigo e foram dores que ela já passou do coração dela. Depois veio o Michael Douglas, podendo ajudar jovens a ter dias incríveis. A partir do quê? A partir da história de vida dele. O Michael já contou aqui que um dia ele estava numa lanchonete com os amigos e uma pessoa chegou. Olha como é que esse negócio é tanto que dói. Ele estava lá comendo um lanche, se alegrando com os amigos, e aí chega alguém, Júlio, e pede um dinheiro para ele. Quando ele olha para trás, era o pai dele, bêbado, que resolveu sair de casa, que abandonou tudo para morar na rua e não reconheceu o próprio filho. E aí que o Maicon é pai da Melissa. E aí que hoje o Maicon pode ser um pai espiritual de muitas outras pessoas que estão vindo por aí. Porque aprendeu que não tem a ver com o pai dele, que não tem a ver com a mãe dele, tem a ver com Deus que te projetou. Meu irmão, você pode ter, você talvez te fizer lá nas canas. Talvez fosse só um rolezão. Talvez foi uma loucura. Num lugar não apropriado. Mas você já estava no sonho de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que tem dirigido a sua vida? Porque se você não fez, essa é a noite de você dizer: Deus, eu te entrego o controle da minha vida. E paz não é ausência de conflitos. Paz é autoridade sobre o caos. Você consegue saber quão forte você é quando você consegue administrar uma tempestade. Quantos de nós estamos passando por momentos difíceis? E a gente olha para um lado, para o outro e fala: meu Deus, como que eu vou vencer isso? A minha cabeça está uma loucura. É quando você diz: Deus me deu autoridade, e nele
eu exerço a minha autoridade. Eu sou um vencedor, porque o meu Pai diz que eu sou um vencedor. Você precisa colocar para fora palavras que vão nutrir você. Eu postei uma frase de Bill Johnson ontem, ele dizendo que as coisas que têm o poder de entrar e contaminar você é devido às palavras que saem da sua boca. Então está na hora de você parar de amaldiçoar. Nós não queremos aqui na igreja peritos da confissão positiva, de pessoas dizendo o tempo todo: olha, não fale isso, olha, não fala isso. Não, mas o que nós estamos falando? Nós temos o nosso cérebro funciona de uma forma tão louca que às vezes você recebe milhares de elogios num dia, mas quando você recebe uma crítica, bloqueia tudo na sua cabeça. E você só fica naquela crítica. Você acertou 10 vezes e errou uma, mas aí quanto mais você fala, não vou pensar nisso, cria um fluxo de 360 km por hora nos seus pensamentos, só pensando naquilo. Quantas noites mal dormidas. Diga ao fraco: eu sou forte, diz a Bíblia. Diga ao fraco, se você está se sentindo fraco, diga ao fraco: eu sou forte. Você veio aqui hoje para saber qual que é a sua verdadeira identidade. E você é um filho amado de Deus. Deus te colocou nessa terra para um propósito incrível. Você só precisa olhar, parar. Quanto tempo você não para contemplar? Quanto tempo? Um convite à contemplação. Talvez ver o sol nascer, ver o sol se pôr, respirar. Subir no alto de um prédio, visualizar a cidade, ir para algum lugar na natureza e perceber o quanto o mundo está em perfeita condição e ordem. E neste momento, eu decido que eu governo a minha vida através da palavra de Deus. Porque se existia outra coisa, ou outras pessoas, dirigindo a minha vida, hoje eu pego o controle e entrego na mão de Deus. Fique de pé. Vocês estavam gostando mesmo? Quero terminar com uma frase do Rick Warren, que diz: eu não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Fala de novo. Olha que frase forte. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Eu conversava com uma pessoa que me disse: eu estive em uma situação que eu precisei sair correndo perto de um grupo de pessoas. E devido precisar sair rápido do meio desse grupo de pessoas, que eu só estava passando por eles, eu nem estava com eles, eu só passava por eles. Depois de um tempo, eu mandei mensagem e disse: olha, eu precisei sair correndo por isso, por isso, por isso e por isso. Aí eu fiz um momento de reflexão com essa pessoa. Eu perguntei para ela: essas pessoas são do seu convívio? Ela disse não. Essas pessoas são da sua intimidade? Ela disse não. Então por que você está dando satisfação da sua vida? Porque não faz parte da sua intimidade. Segunda coisa, quem disse que essas pessoas estão pensando que você saiu correndo por causa delas? Nós estamos criando coisas dos nossos pensamentos, pensando o que os outros estão pensando sobre nós, sem que talvez estejam pensando alguma coisa. Talvez a pessoa que você mais precisa se proteger nos últimos dias é de você mesmo. Vou falar de novo com autoridade. Talvez a pessoa que você tenha que mais se proteger nos últimos dias é de você mesmo. Sobre todas as coisas que se deve guardar,
Guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Carinhosamente, pegue na mão de alguém que está do seu lado.